Muito bom esses estudos. A gente tem que se basear sempre na doutrina espírita. E a doutrina espírita é essa autoridade de que fala lá na parte inicial lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Na introdução, na terceira parte da introdução, Kardec se refere à doutrina espírita como uma autoridade. Ela própria é uma autoridade. Não existe autoridade em ninguém que queira falar: ah, mas o Divaldo Franco, o fulano de tal, o Haroldo Dutra são autoridades. Não são, coisa nenhuma. Eles podem muito bem falar da opinião deles, do que eles acham, mas você tem que tirar suas dúvidas no texto da doutrina, né, pessoal? Então, eu não considero ninguém como autoridade espírita, não considero. A não ser o próprio Kardec, né? Isso aí, se ele pudesse estar aqui presente fisicamente e a gente questionar ele, é outra história, mas outra pessoa não. Outra pessoa é um estudioso igual a tantos outros, como eu, como outros, né, pessoal? A gente tem que ir lá na fonte, a gente tem que ir na base, na fundamentação, para ver se aquilo tem lógica, né? Muita gente não entendeu ainda hoje o que foi que o André Luiz falou quando ele conta sobre umbral. Ele falou de uma situação que ele passou, né? Na visão dele, na visão ainda imperfeita, de espírito imperfeito, como todos nós somos. Nós somos espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, se nós fôssemos ao plano espiritual inferior, das regiões em função da nossa vida desregrada que tivemos igual ele teve, né? Boa noite. Boa noite. A gente também não ia encontrar boas coisas e a gente ia contar que esteve no inferno, né? Que esteve num lugar determinado chamado tal coisa lá. Isso de acordo com cada pensamento, com o pensamento de cada um de nós, com a minha cultura, com o meu conhecimento, né? Isso não quer dizer que exista esse lugar, não. Eu estou falando daquilo que eu vi, daquilo que a minha cabeça formou. Isso não é uma região circunscrita, né? Então, mais uma vez, o Kardec vai nos trazer nessa noite uma explicação, orientação a respeito dessas questões de lugares de sofrimento, né, pessoal? Então, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, né? Ainda estamos estudando sobre... Deixa eu só ver rapidinho aqui. Deixa eu só ver rapidinho aqui o nome do tema, né? Nós estamos estudando do capítulo 4, parte 4 do Livro dos Espíritos, que fala das esperanças e consolações, no capítulo 2, das penas e gozos futuros. E continuando sobre o paraíso, sobre o inferno e sobre o purgatório, né? Sobre o paraíso perdido e sobre o pecado original, que serão textos que ainda veremos. Não sei se já vamos ver hoje, mas se não, será no outro mês. Então hoje nós vamos ver da questão 1012 à questão 1014, letra A. Então, muito bem, né, pessoal? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, vamos lá, sem perdermos muito tempo e depois ver se no final podemos deixar um tempinho para comentários e perguntas, né, pessoal? Peço que vocês prestem bem atenção se os áudios de vocês estão devidamente fechados, para não interferir, né? E ter um pouco de paciência, anotar as perguntas para fazer no final, tá certo? Lembrando que nós estamos gravando, né? É uma live que vai para o YouTube, né, pessoal? Pedindo também a vocês que se inscrevam, quem não for ainda inscrito, para que a divulgação desse tema seja cada vez maior e o YouTube entenda que é preciso que haja divulgação desta doutrina tão maravilhosa, né, pessoal? Lembrando também que esse canal é meu, não é um canal remunerado,
Para quem pensar, não, porque o João Filho está querendo ganhar dinheiro. Não é nada disso. Ele não tem remuneração de forma alguma, pessoal. É apenas no intuito de deixarmos documentado aquilo que estudamos. Não é isso? Então vamos lá. Questão 1012. Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e para os gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento? Essa questão aí já foi por diversas vezes comentada aqui por nós, né, pessoal? E Kardec então perguntou aos espíritos encarregados de trazer a doutrina se haverá no universo lugares circunscritos. Circunscrito quer dizer lugares apropriados, que sempre estarão ali, aqueles lugares, né? Aquele lugar ali não vai deixar de existir, ele está ali fixo para que sirvam para as penas e para os gozos dos espíritos, segundo o seu merecimento. Essa foi a pergunta de Kardec. E os espíritos responderam: já respondemos a essa pergunta. Por diversas vezes os espíritos já responderam a essa pergunta, né? As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Portanto, as penas e os gozos são inerentes ao nosso grau de perfeição. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, olha pessoal, os espíritos no universo estão por toda parte. A gente fica imaginando assim, tem aqui o planeta Terra, mais adiante tem o planeta Marte, tem o planeta Saturno, tem o planeta Urano, e entre um planeta e outro existe um vácuo, existe um lugar onde nada existe ali, é um local vago, é um espaço vago. Como os espíritos estão por toda parte, portanto, esses lugares que nós achamos que não existem espíritos, dona Sulamita, existem sim. Em todos os lugares do universo existem espíritos. Existem mundos invisíveis aos nossos olhos, né? Do contrário, nós seríamos espíritos superiores, porque nós estaríamos enxergando. Se nós enxergamos é porque não temos ainda a condição. Mas existem mundos ali, nesses lugares, entre aspas, vagos, que nós não vemos, né? E como eles estão por toda parte, os espíritos, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Então, dona Sulamita, se os espíritos estão por toda parte, por que ia ter só um local destinado ao seu sofrimento ou ao seu gozo? Não ia caber tanto espírito naquele local. Não ia. Entendeu? Os espíritos estão por toda parte do universo. Então, por que iria ter um lugarzinho ali próprio só para o sofrimento dele ou para o gozo dele? Não tem lógica, entendeu? Então a questão da gente usar o bom senso. Como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme seja mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, é mais fácil, como os espíritos já disseram, que o nosso mundo seja local circunscrito de sofrimento, local circunscrito de expiação e provas para os espíritos, do que no plano espiritual, do que existir no plano espiritual. Os espíritos já descartaram essa questão do inferno. Aí, há muitos anos, desde que a doutrina espírita surgiu, os espíritos já descartaram essa questão da existência do inferno, através de várias informações, através da boa lógica, através do bom senso, né? Através demonstrando o amor de Deus, essas coisas todas. Aí acharam pouco, porque acabaram com o inferno. Nós geralmente
nós viemos de outras religiões onde existia a crença no inferno. Aí a gente chegou no Espiritismo, aí percebemos que os espíritos acabaram com o inferno, né? Ah, mas aí teve um espírito que falou do umbral, então vamos se agarrar nesse daqui. Esse aqui vai ser agora o nosso inferno. Não existe, pessoal. Como eu falei agora há pouco, o André Luiz contou um fato ocorrido com ele e ninguém compreendeu. Achou que ele estava falando de um lugar circunscrito. Não, ele contou uma experiência própria, da maneira como ele viu a experiência, da maneira como os conhecimentos que ele possuía puderam entender, puderam dar a ele aquela percepção, né, de espírito ainda imperfeito que ele era, como todos nós, porque ele é como nós somos, espíritos imperfeitos da terceira ordem. Se eu for no mundo espiritual, eu vou dizer coisas que eu, da minha cabeça, vou pensar que é desse jeito. A dona Sulamita vai dizer da maneira dela, cada um vai dizer da sua maneira. Não quer dizer que aquilo vai ser a experiência de todos nós, não, de forma alguma, de maneira nenhuma. Cada um tem sua experiência. Não existe nenhum sofrimento idêntico ao do outro. Nenhum, pessoal. Todos têm as diferenças, as nuances, né? Cada mente, cada pessoa, cada ato que nós fazemos tem uma análise diferente do ato que o outro irmão pratica. Não existe uma coisa engessada, não existe, né, uma lei espiritual como é a lei do homem, né? Fez isso, tem que pagar aquilo. Não é assim. No plano espiritual é tudo de acordo com o meu momento, quando eu quero me arrepender, quando eu quero sair daquele sofrimento, basta eu querer e pedir ajuda a Deus que eu consigo, né? É diferente das penas materiais, né? Que do mundo, do planeta, né, pessoal? Então vamos na letra A. Isso é Kardec questionando o espírito, né? De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Respondeu: são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e desditosos. Ó, pessoal, por toda parte. Quando ele fala por toda parte, é por toda parte mesmo. Por toda parte do universo. Por toda parte do universo há espíritos ditosos e desditosos. Então não é no local circunscrito que há, é por toda parte do universo. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. A afinidade, o amor, o carinho faz com que nós nos busquemos e nos reunamos. Mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Quando o espírito é perfeito, ele se reúne onde ele quer. Não existe lugar circunscrito. Entendeu, pessoal? Ele pode se reunir onde ele quiser, quando ele é perfeito, que ele faz daquele lugar, naquele momento, um lugar feliz. A localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Olha aí, Cláudio. Olha aí, Hernani. A localização absoluta, quer dizer, não existe localização absoluta, mas digamos que exista. Existe aonde? Na imaginação do homem. Só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a quê? A materializar e a circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, quando o homem não compreende essa essência infinita, essa essência espiritual que ele ainda não alcança, ele procura explicar da maneira dele, né? Procura explicar da maneira dele. Então ele tem a tendência de querer materializar aquele fato. É por isso que ele diz que existe lugar circunscrito de sofrimento ou de felicidade, quando não existe. O lugar circunscrito de sofrimento ou de felicidade são os mundos materiais, grosseiros, que nem aqui a Terra, são os mundos
circunscritos de sofrimentos, de provas e expiações. Nos mundos mais evoluídos, mais de matéria mais quintessenciada, mais leve, onde habitam espíritos bem diferentes de nós, que ainda estão em corpos físicos também, mas um corpo físico bem espiritualizado, já são felizes, são mundos circunscritos de lugares felizes. São nos mundos onde existe o sofrimento ou a felicidade. No plano espiritual invisível, não existem esses lugares, porque não há necessidade. Foi o que o Espírito acabou de dizer aqui, Kardec. Não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque os espíritos estão por toda parte. Não existe lugar onde não existam espíritos. Pessoal, não existe lugar no universo onde não exista espírito. Nesses lugares que a gente acha que entre um mundo e outro é vago, não é vago. Ali existem espíritos. Só que nós não vemos, não temos a condição, dada a nossa imperfeição ainda. 1012... Mostrar esse texto aí esse último aí que tu leu dentro de um centro espírita, já arranjar briga com muita gente, viu? Isso aí dizendo que não tem lugar circunscrito de sofrimento. Pessoal, porque é o seguinte, ó, a casa espírita, e isso é um pensamento do Newton Souza, ele já falou isso para mim, já falou para diversas pessoas, que ele, ultimamente, ele procura trazer o estudo das obras fundamentais diretamente para aqueles que ali frequentam as reuniões públicas, para também aprenderem a doutrina espírita na fonte, como ela deve ser aprendida, não é isso? Mas assistir uma reunião pública para aprender isso, nem com 5 encarnações ou 10 o cara vai aprender doutrina espírita. Senão ele se debruçar em cima da teoria espírita. Ele tem que se debruçar, tem que estudar. Então eu falar isso que o Beto está dizendo, se eu for falar isso numa palestra, numa auditório grande, onde as pessoas gostam da questão do umbral e querem ir para lá, acham que existe, então muita gente vai querer me crucificar se eu for falar que não existe, né? Por quê? A gente sabe que quando a gente desencarna, a gente passa por um momento de perturbação espiritual. Que momento é esse? É ainda em função da vida que eu levei, do apego que eu tinha à matéria, da vida que eu levei. Se eu não tinha uma vida espiritualizada, eu era muito ligado às coisas daqui, eu vou, ou também dependendo do tipo de morte, eu vou passar um tempo ainda apegado, ligado ao corpo físico que está lá no cemitério, né? Meu perispírito fica ligado ainda e vai se desligando aos poucos, né? Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, mais longos, né? Então isso é uma perturbação que se segue à morte. Só que entenderam que essa perturbação, você passa ela no umbral. Disseram que era assim. Não, você morre a perturbação, você vai passar no umbral. Não é, pessoal, não tem nada a ver. Não tem lógica. A perturbação é íntima de cada um, né? Eu vou passar a minha perturbação de acordo com a minha consciência. Eu vou ter visões, eu vou ter alucinações, né? Eu vou ter momentos de lucidez pequenos, né? Lapsos de lucidez, de lembranças do que eu fiz. Tudo isso vai funcionar particularmente no meu mundo. Cada um tem o seu mundo. Eu não vou lá para o umbral ficar lá com os mortos-vivos, né? Com o Michael Jackson lá naquele filme, no thriller. Não existe isso. Já colocaram isso aí até como vídeo, né? Aqueles mortos-vivos caminhando, vou pegar você, não sei o que, como se ali fosse um umbral. Eu rio, eu faço rir disso aí, é risível, né? Não tem nenhuma fundamentação. Eu queria que o camarada que dissesse isso me mostrasse a fundamentação na doutrina espírita, dizendo que isso existe. Aí eu ia aceitar, mas não tem, entendeu, pessoal? Como também não tem aquela questão dos espíritos ovoide. O espírito regrediu tanto que ele se tornou ovoide. Você não pode regredir. A lei do progresso, você não regride. Você não se torna idiota.
Você não se torna um espírito atrasado se hoje você é adiantado. Não pode. O máximo que você pode é aumentar as suas provas de sofrimento. Isso sim, porque eu sou rebelde. Mas eu retrogradar na minha inteligência ou na minha moral, não, isso não é possível, tá? Na fundamentação espírita. Meu querido irmão Abdon, pode falar, meu irmão. Boa noite, Joãozinho. Boa noite a todos. João, isso aí que o Beto falou é uma pura verdade. Fui falar no Centro Espírita essa semana, né, sobre esse umbral, né? Que não existe, que isso é a consciência da pessoa, né? Cada um tem o seu determinado umbral, que não existe, é a consciência. Você plasma isso aí. Rapaz, o pessoal cair em cima de mim, João. Foi sem pena. Não existe, não sei o que, tem a zona de sofrimento, já em tal lugar. Como assim? Em tal lugar? Não pode, não. Não, eu peguei e me calei para não criar confusão. Mas dentro do centro... Dá vontade da gente ir logo pro umbral, né, não? Dá vontade de pedir logo para ir. Outra coisa que o Abdon acabou de falar. Zona de sofrimento. Onde é que fica a zona de sofrimento, pessoal? Isso não existe zona de sofrimento. Aqui a própria Terra é a zona de sofrimento, é aqui, na crosta. É onde estamos encarnados. Aqui são os mundos de sofrimento. Não é fácil aqui, não. Entendeu? Eles falaram lá, não, mas tem uma zona de sofrimento. Aonde é que tem essa zona circunscrita na espiritualidade, uma zona de sofrimento? Não existe. A zona de sofrimento é aqui. E os espíritos que plasmam a sua consciência em determinado local, ali, acolá, seja onde for. Mas é o estado de consciência dele. Aí eu fui falar do André Luiz, que teve um estado de consciência quando ele viu a mulher com o outro. Né? Ele já tinha desencarnado. Aí aquela consciência dele, né, se transformou naquele momento ali, foi só um momentinho. Isso. Depois ele já mudou de pensamento e já melhorou. Não, mas tem... Tá bom, pessoal, vou ficar por aqui. O que vocês acharam... eu vou ficar calado. Valeu, Abdon. Então, pessoal, olha, se assim fosse, existisse zona de sofrimento no mundo espiritual, não precisava ter o planeta de provas e expiações, porque quem precisar sofrer é para a zona de sofrimento, né? É como o Hernani perguntou naquele dia: existe lugar no mundo espiritual onde o Hitler foi e depois o outro vai também, como se fosse um presídio de segurança máxima? Não, isso não existe. Isso não existe, né? Então, pessoal, vamos para frente aqui. Questão 1013. Que se deve entender por purgatório? A Terra, pessoal. A Terra é o purgatório. Região circunscrita de sofrimento. É o purgatório a Terra. Já respondi antes de eu ver a resposta aqui. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre na Terra é que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Pronto, eu falei sem querer e é isso mesmo, está aqui, né? O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria. Então, esse purgatório que é dito lá pela igreja e por outras religiões é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Então, onde é que esses espíritos estão? Na Terra. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal, não só na Terra, mas nos outros mundos idênticos à Terra. São mundos de expiações e provas. Nesses mundos é que existem os purgatórios, pessoal. Como se explica que espíritos
cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes, quer dizer, de conformidade com as ideias da época, né? Ele respondeu: é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam, quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Então, pessoal, muito bem. Se um espírito superior, se um espírito sério, né? Kardec está dizendo isso aqui. Como é que um espírito sério já falou sobre a questão do inferno e sobre a questão do purgatório ou de outros lugares semelhantes? E se esses lugares não existem? Aí os espíritos estão dizendo aqui que foi por conta da convicção daquelas pessoas a quem os espíritos se dirigiram, aquelas pessoas que os interrogaram. Então eles falaram, dependendo da convicção dele, tentando fazer com que eles fossem entender como Jesus falava. Na sua época, na época que Jesus veio, ele teve que falar por parábolas. Jesus não podia falar diretamente as verdades que o homem naquela época, nós naquela época, não iríamos entender. Então ele falou por parábolas, que eram histórias, porque no tempo certo, quando nós amadurecêssemos o nosso entendimento, nós iríamos entender, como é o caso de hoje, quando ele disse que no tempo certo enviaria o Consolador, que diria tudo aquilo que ele falou e outras coisas que ele não pôde ter dito na época, porque nós não entenderíamos. Então, hoje em dia, a doutrina espírita está nos explicando sem rodeios, sem parábolas. Eles falam diretamente. A reencarnação é assim, assado. Então, Jesus não pôde falar assim para Nicodemos. Nicodemos não entendeu quando Jesus falou de reencarnação. Ele entendeu que era o retorno do corpo. Ele não compreendeu. Mas hoje, Nicodemos entenderia. Claro que o Nicodemos nós não sabemos se ele está encarnado hoje aqui. Mas ele entenderia hoje, porque amadureceu o seu espírito. Quando os espíritos falaram isso aqui em alguns lugares, ele se referiu a pessoas que não entenderiam se ele fosse falar diretamente, negar que existe inferno e tal. Eles não iriam aceitar essa informação. Portanto, é preciso que se fale com jeito, arrodeando, para poder eles aos poucos irem entendendo, né? A mesma coisa que o Beto disse. Se eu chegar numa palestra espírita e for falar taxativamente que não existe umbral, meu amigo, é arriscado eu sair dali debaixo de coça, né? Porque... arriscado tu sair de lá direto pro umbral. Então, é uma brincadeira, é uma coisa engraçada, mas que é verdadeira, né, pessoal? Então, vamos na letra A. Entende-se, né, concebe-se, que assim procedam os espíritos que nos querem instruir. Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório, né? Olha aí, pessoal, prestem bem atenção à pergunta de Kardec. Kardec está dizendo que dá para compreender quando é um espírito que está instruindo as pessoas, fala desse modo. Mas como é que outros espíritos, tendo sido interrogados, né, espíritos sofredores, disseram que estavam sofrendo as torturas do inferno ou do purgatório? Os espíritos responderam o seguinte a Kardec: quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, vocês viram lá na frente, né, lá em cima, que o homem ele procura materializar as coisas para poder entender, é uma tendência como tem. Então ele está explicando aqui, ó, quando os espíritos são ainda inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares, aqueles termos que fazem parte do seu dia a dia, faziam parte, né, da educação que ele teve, do meio onde ele convivia.
Então eles se servem desses termos para explicar. Eles acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro. Por isso que eles dizem, eu estou no inferno. Né? Por quê? Porque a maioria dos sofrimentos, o maior sofrimento dos espíritos sofredores, pessoal, dos endurecidos, é não saber o termo do seu sofrimento. Então, por ele não saber quando é a data que ele vai parar de sofrer, por ele achar que não vai parar de sofrer, ele pensa logo que está no inferno. Por isso, quem perguntar, ele diz, eu estou no inferno. Se ele está sofrendo menos, ele diz, eu estou no purgatório. É esse o entendimento que ele aprendeu aqui na Terra. Ele é espírito imperfeito. Não podemos pedir muito de um espírito desse. Por isso, quando a gente dialoga com o espírito, é importante que nós tenhamos lá na nossa casa espírita, na nossa reunião mediúnica, um quadro da ordem dos espíritos, para saber que tipo de espírito nós estamos conversando. Se ele for ainda o espírito imperfeito, nós temos que dar um desconto para tudo que ele informar, porque ele vai saber muito pouco, muitas vezes menos do que uma pessoa que está encarnada aqui, né? Além daqueles que se fazem de sábios, são apenas pseudo-sábios, né? Espíritos orgulhosos que querem pregar uma teoria que eles sustentaram quando estavam aqui na Terra e continuam tentando sustentar enquanto estão lá e não conseguem se arrepender dos seus erros. Então, enquanto não se humilham, enquanto não reconhecem os erros deles, enquanto ainda não se limparam daquele orgulho, ainda não saíram de seu orgulho, né? Eles continuam naquele mesmo pensamento e aí informam coisas erradas. Por isso que é importante a gente analisar todas as comunicações que recebemos dos espíritos, né, pessoal? Essa é a causa de alguns espíritos errantes ou recém-desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza, como eu falei, né? A incerteza de haver outra vida melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costuma dizer que sofres como um danado, né? Quando a gente está sofrendo muito, a gente estou sofrendo igual um danado, né? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado, pessoal. Sempre ditas em sentido figurado, viu? Então, o nosso estudo ele termina aqui, na 1014A. Agora nós podemos fazer comentários, pessoal, né? Fiquemos aí à vontade para fazer alguma pergunta ou algum comentário, viu, pessoal? João. Certo, diga, meu irmão Jean. Meu querido, assim, uma dúvida. Você falou que quando morre ficamos naqueles pensamentos, né? Provavelmente nas últimas lembranças. E assim, se a pessoa, por exemplo, suicida, ficou marcado naquelas últimas lembranças dele do suicídio, ele pode, através da sua frequência, se atrair com outros espíritos que passaram pela mesma situação e conseguir se enxergar no plano, na erraticidade? Conseguir se enxergar? Tipo, conseguir ver que tem outros espíritos na mesma situação, por exemplo, lembrando da sua morte que teve, sei lá, se enforcou, por exemplo, e ver outros se enforcando da mesma forma? É o seguinte, Jean, só se ele conseguir um pouco de lucidez, né? Se ele conseguir, dentro daquele sofrimento, que é claro que vai diminuir aquele sofrimento. A tendência é que ele vai diminuindo o sofrimento aos poucos, né? À medida que ele vai se instruindo, sendo ajudado pelas preces, ele pode chegar a ver espíritos com sofrimentos idênticos, sem nenhuma dúvida. Mas no início, no início do processo, não. Ele está tão focado no seu caso, no seu problema, e surpreso porque não conseguiu solucionar aquilo que ele pensava que ia solucionar, que era um problema que ele tinha de dívida, um problema que ele tinha moral, um problema
de doença, seja qual for o problema que ele tinha. Quando ele percebe que ele complicou aquele problema, ele vai ficar focado no seu problema, muito. E o que Kardec diz, o que os espíritos disseram a Kardec, quando Kardec perguntou, questionou, se podia evocar, em que momento se pode evocar um espírito após a sua morte? Aí os espíritos responderam a Kardec: em qualquer momento, pode ser evocado até no mesmo dia do seu desencarne, ele pode ser evocado. Porém, os espíritos disseram, porém, normalmente a gente aconselha a guardar 8 dias. 8 dias. Não por quê? Porque é um número cabalístico? Não, nada a ver. Mas é porque é mais ou menos, os espíritos quiseram dizer, mais ou menos um tempo em que ele já pode ter um pouco de entendimento, de poder sentir o que aconteceu com ele. Pelo menos isso. Mas, em relação ao suicida, eles disseram a Kardec que é, inclusive, aconselhável se evocar o espírito logo no início do seu desencarne. Logo no primeiro dia, no segundo ou no terceiro, ser evocado num grupo capaz de fazê-lo, né? Porque não é todo mundo que vai ser capaz de receber o espírito suicida, que é um sofrimento muito grande. Mas se tem médium capaz e pessoas dispostas a fazer isso, isso vai ajudar a orientar aquele irmão que está num desespero muito grande, achando que não tem mais jeito para ele, achando que ele está se achando o pior dos seres ali naquele momento. Mas aí ele vai ter um pouco de orientação, de instrução, já que quando ele é chamado, se deve orar também por ele, né? Ele vai ver que ele não está só, que existe alguém orando por ele e querendo ajudá-lo. Então aquela instrução pode servir para ele naquele momento. Vai tirar um pouco do seu sofrimento. Entendeu, Jean? Maravilha, show. Valeu. Diga, meu irmão Valentim. Ligue seu som, meu irmão. Então, mais ou menos dentro do mesmo sentido que Jean está falando. Pelo que você explicou, na minha cabeça, por um instante, eu imaginei a pessoa isolada, solitária, enquanto ele está naquela situação. Mas, ao contrário, a gente vê nas cartas, por exemplo, consoladoras, que todo sábado tem aí no lado de Clara, as pessoas relatando: estou aqui do lado do seu avô, estou aqui do lado do seu fulano de tal. Então, eu fiquei interpretando que as pessoas que estão no mesmo nível de consciência vão estar tendo a condição de estarem em contato com as demais que estão na mesma frequência que ela. Sim. É isso que eu penso, né? Sim, Valentim. É isso. Só que na questão do suicida ou de outra morte também muito violenta, o espírito muitas vezes não é logo de início que ele vai conseguir essa identificação. Ele, a princípio, ele fica muito preso ao seu caso particular, ao seu fato, né? Kardec diz que normalmente os espíritos que ele teve ocasião de acompanhar no mundo espiritual, e não foram poucos, Kardec diz que o espírito, ele se interessa por todo aquele momento que diz respeito a si, que diz respeito para que ele que tem interesse de melhorar, onde ele pode se melhorar com aquela informação, com um determinado fato, com uma determinada notícia. Então ele fica muito ligado a isso daí. Aquele espírito que quer ajuda, né? É diferente do endurecido. O espírito que quer ajuda, ele fica logo ligado a isso daí. Entendeu? Ok. Obrigado. É claro que os espíritos se buscam pela simpatia, se buscam também pelo sofrimento, para se proteger, né? Dependendo do sofrimento dele, ele se identifica, sintoniza com outros. Mas não lá no umbral, pessoal, pelo amor de Deus. É onde ele estiver. Porque por todo canto há sofrimento. Por todo lugar no universo há sofrimento e há felicidade. Por todo lugar existem espíritos. Não existe lugar sem haver espírito. Em todos os lugares, naquelas regiões escuras do universo que a gente acha que não existe mundo, não existe nada, existem mundos invisíveis a nós. Liga teu som, Cláudio.
Pronto. Pegando o gancho aí do que a gente estava conversando, a gente pode, de certa forma, também interpretar assim o que as pessoas chamam de umbral, né? Aquele momento em que aqueles espíritos que estão naquele grau de sofrimento e tudo, eles acabam se juntando pelas energias, né? E cria-se um ambiente. Só que esse ambiente é onde estão os espíritos, não é um ambiente circunscrito, não é assim? Muito bem, Cláudio. Bingo. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não é um local circunscrito. É onde se reúnem aqueles espíritos. Muito bem, Cláudio. Gostei. Você acertou mesmo. É como eu falei e como o Beto explicou. Onde existem bons espíritos reunidos, muitas pessoas boas reunidas, ali é um local de felicidade. Onde existem muitos espíritos sofredores reunidos, é um local de sofrimento, que se criou naquele momento. Não é que aquilo ali fique circunscrito para sempre, como um local que todo mundo vai para ali. Não. Vale do Suicida. Todo mundo vai para o Vale do Suicida. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Tanta gente, 8 bilhões de pessoas, 9 bilhões, né, que existe no mundo de espíritos encarnados, e 4 ou 5 vezes mais de espíritos desencarnados que pululam ao nosso redor. Então, desses bilhões de seres encarnados e desencarnados, todos os suicidas estão lá no Vale do Suicida. Que tamanho é esse vale para caber tanta gente? Então, não é verdade isso, pessoal. Estão por toda parte, entendeu? A mesma coisa, tá, assim, para dar uma ilustração, assim, não, obviamente não é uma ilustração perfeita, mas, por exemplo, lá em São Paulo, né, tinha a Cracolândia, né, onde o povo ia lá ficar consumindo drogas, né, eles foram retirados dali, daqui a pouco estavam se juntando em outro canto, que ali, no outro canto, virou a Cracolândia. O Isso. canto que eles eram, ficavam anteriormente, já não era mais a Cracolândia, que não tinha mais eles lá, né. Então, na realidade, é o ajuntamento de espíritos afins. Isso. Que transforma momentaneamente aquele espaço que eles estão ocupando naquele momento naquilo ali. Mas não é que aquele espaço foi reservado para isso, não. Muito bem, Beto. Diga, Valentim. Joãozinho, a gente pode considerar que existem os espíritos socorristas para todos os níveis de espíritos que desencarnam, para abrir a oportunidade, chamá-los para o despertar da vida pós-morte, para que eles saiam daquela situação. Existem realmente esses socorristas que estão lá imbuídos dessa tarefa? E somos nós mesmos, Valentim. Existem sim. E nós fazemos parte desses socorristas. Nós que trabalhamos em mediúnicas, nós somos dessas equipes. Na reunião mediúnica, os fluidos, nossos fluidos próprios, servem para despertar certos espíritos muito endurecidos que são levados ali para a reunião. É dado um choque anímico neles. Eles despertam ali com contato com a nossa vibração ainda muito grosseira. Nós temos ainda a vibração muito grosseira, Valentim, todos nós. O espírito às vezes não consegue identificar um espírito bom, um espírito de luz que está ali tentando ajudá-lo. Ele não consegue. Mas ele é trazido para junto de nós para ele sentir o contato da nossa vibração grosseira também. Aí ele tem aquele choque, ele desperta, e naquele despertamento dele, ele é auxiliado pelos espíritos enfermeiros, pelos cuidadores, como você disse, socorristas. E existe em toda parte, a todo momento. Por exemplo, Valentim, quando você desencarnar, meu irmão, com certeza, se aqueles irmãos queridos seus ficarem aqui desse lado, ou demorarem aí um pouquinho, e você tiver condição de se aperfeiçoar um pouco mais na vida espiritual, antes da chegada dos seus queridos irmãos, que pode ser qualquer um de nós, você vai se tornar um socorrista nosso, quando chegar lá. O Valentim, ó, tá lembrado de mim não? Sou o Valentim, ó aí. Aí, rapaz, é mesmo, meu irmão. E você vai me ajudar? Tô aqui para ajudar. Então é assim, meu irmão. Todos temos
a missão no bem. Aquele que já despertou para trabalhar no bem é aproveitado por Deus e pelos bons espíritos. Viu? Diga, Hernani. Eu não sei quem foi que ligou primeiro, foi o Cláudio ou o Hernani, mas diga lá, Hernani. Bom, a minha pergunta apareceu aqui uma dúvida depois que o Valentim falou, eu pensei em uma coisa aqui. No caso, não sei se é possível ou não, certo? Aí que você me esclarecesse. De um espírito que desencarnou, por exemplo, um espírito que não é do bem, ele subjugar outro espírito, ele for para lá, para uma parte, por exemplo, espíritos afins, mas um subjugar o outro numa situação pós-morte, no caso. Sim, meu irmão. Pode sim. Principalmente quando não existe o perdão, né? Quando alguém comete um crime, assassina outro, e aquele outro não conseguiu perdoar, é o que ocorre. Geralmente quando o espírito, aquele que for criminoso, desencarna, ele vai encontrar aqueles cobradores, né? Aqueles que foram suas vítimas, que vão tentar talvez prendê-lo em algum lugar, ou fazer de conta que estão prendendo ele. Vão, através de outros espíritos maus, espíritos mais trevosos, como se diz, espíritos mais endurecidos, que ainda empedernidos no mal, vão tentar fazer aquele camarada ali uma vítima. E como ele não possui créditos no caderno, na contabilidade divina, ele tem poucos créditos. Todo mundo fez o bem, é claro, né? Por mais ruim que seja, ele tem um pouco de bem. Mas se ele tiver a necessidade de sofrer, aquilo lá for permitido, ele vai sofrer um tempo nas mãos daqueles espíritos, viu? Isso aí não tem a sombra de dúvida, não. Claro que Deus não vai deixar ele para sempre ali, absolutamente. Ele vai sofrer um tempo, um período, né? Ele vai compreender as consequências dos seus atos, por castigo próprio dele, do que ele fez, não por castigo de Deus. Mas ele vai se libertar também, porque Deus é misericordioso. Certo, meu irmão? Tá, entendi. Obrigado. Diga aí, Cláudio. Rapidamente, só fazer um comentário à questão que o Valentim tinha falado, essa interação, né, dos espíritos que estão aqui na crosta, interagindo com as mediúnicas, os centros, para auxiliar os irmãos, né? O livro Missionários da Luz, da coleção lá do André Luiz, é justamente sobre isso, né? Essa interação, essa coisa toda entre os espíritos e os encarnados, ajudando nesse auxílio, né, aos necessitados. Ele cita alguns exemplos lá, exatamente. É isso mesmo, irmão. Bom, pessoal, mais alguma questão? Chegamos na hora, né? 10 horas. Assunto tá bom, né? Natália ali disse que ia fazer uma pergunta, mas o Jean se antecipou. Não sei quem foi que se antecipou, acho que foi o Beto. Acho que foi o Beto. Ela ficou satisfeita. Mas a Natália é um também que gosta de perguntar. Eu ia comentar a mesma coisa que você falou, João, que sobre sofrimento, né? Aqui na Terra a gente já passa por tanto sofrimento, né? Que é justamente as provas e expiações. E quando a gente deixa, né, o corpo físico, a gente abre os olhos para o verdadeiro mundo. E aí eu escutando vocês comentando, se a gente prestar bastante atenção quando a gente faz o Evangelho, ou lê o Evangelho, no Evangelho cita muito a questão das nossas más inclinações, né, que são justamente os sentimentos de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja.
E é isso que nos faz encontrar o umbral. Eu acho que o umbral são esses sentimentos, Isso. né? E no Evangelho fala também como a gente fugir desse estado mental, né? Sim. Que é praticando o bem, praticando a caridade. Então, Tudo não tá é aqui, só... pessoal. Tudo tá aqui, pessoal. Tudo tá aqui, ó, na nossa consciência. não é só se dizer espírita, né? Não. É preciso estudar, analisar. E agir como a gente tal. E agir, ou pelo menos ir tentando, né? De Tentando. pouquinho em pouquinho. Tentando agir, Até- é verdade. Você usou a palavra certa. Tentar agir. O verdadeiro espírita é aquele que busca, que tenta, que procura se corrigir moralmente a cada dia. Kardec não falou que o verdadeiro espírita é aquele que já se modificou. Não, isso aí já é espírito evoluído, ele vai para outro mundo. Kardec falou que o verdadeiro espírita é aquele que não desiste, que luta a cada dia para se melhorar. Esse é o verdadeiro espírito. E a doutrina espírita veio para esse daí que busca se melhorar. Que são, no caso, somos nós, pessoal. Entendeu? Ah, mas eu não me julgo espírita porque eu não consigo fazer isso. Eu não estou evoluído ainda. Eu não tenho a capacidade do Chico Xavier. Claro que você não tem. Se você tivesse, você não estava mais aqui não. Você estava lá onde está o Chico Xavier. Por isso que você está aqui ainda. Porque você está tentando, você está lutando. Então é esse o papel do espírita, pessoal. Viu? Até nisso Kardec foi bacana, né? Deixou bem claro pra gente não achar que a gente não vai chegar lá, né? E às vezes eu estou falando de espírito superior, numa certa live, num certo estudo, numa palestra. Aí sempre tem um irmão que diz assim: ah, mas eu estou muito longe ainda, nós estamos muito longe. Quando será que nós vamos chegar lá? E a pessoa dá a entender que já quer desistir. Ai, meu Deus, não vai dar certo não. Eu vou pular fora desse barco. Tipo assim, só falta dizer isso. Que é isso, rapaz? Você já deu o primeiro passo. Para você chegar num determinado local, você tem que dar o primeiro passo. O primeiro passo é dado pelos espíritos verdadeiros. Então vamos continuar nessa caminhada. É esse o nosso papel, né? Não é querer se tornar espírito superior antes do tempo, porque não temos nem a capacidade mental ainda para isso, né? E a natureza não dá saltos. Mas na condição que nós estamos, nós temos condição de ajudar muita gente, inclusive a nós mesmos, nos ajudando a nós mesmos e ajudar aqueles que estão ao nosso lado. Essa é a nossa missão, transformar o mundo. Poxa, mas eu sou tão pequeno, como é que eu vou transformar o mundo? Na medida que eu me transformo, eu transformo o meu vizinho, eu transformo o meu irmão, que vai vendo em mim uma modificação, e eu vou dando conselhos, e eu vou sendo procurado. João, o que é que tu acha disso? O que é que tu acha daquilo? E eu de boa vontade vou dizendo, eu vou orientando. Quando eu ver, eu fiz um monte de bons atos, de boas práticas, que eu nem sabia que estava fazendo. Aquilo se torna uma coisa normal, natural da pessoa. Por isso que o cara que é humilde verdadeiramente, ele não diz que é humilde. As pessoas adivinham que ele é humilde pelo que ele faz. Então, o negócio é não desistirmos, nos enchermos de coragem, de força, encarar os nossos problemas, sejam eles quais forem, como um desafio que nós colocamos no nosso caminho. Fomos nós que colocamos essa barreira. E se nós colocamos essa barreira diante dessa nossa prova, dessa nossa caminhada, nós não temos que arrodear não, fugir e arrodear não. Nós temos que superar, subir e passar por cima, porque Deus nos colocou ela, porque somos capazes de passar por ela, né? Todos nós somos capazes. Nunca procurar desistir, porque desistir não é o caminho. Vamos ter que passar de novo, né? A gente sabe que desistir vai voltar com mais dificuldade. Então, meus irmãos, vamos orar pelos irmãos que desistiram, vamos orar pelos irmãos sofredores, que esse é o nosso papel, e já é uma grande caridade orar pelos que sofrem, né? E falar em orar, vamos pedir a quem que faça prece? Nosso irmão, querido irmão Abidon, né, Abidon? Oi,
Oi, Joãozinho. Te pedi para tu fazer a prece, meu irmão. Pode ser, Joãozinho. Com certeza. Agora, já? Agora sim, meu irmão. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento nesta noite maravilhosa e pedir a nosso irmão Jesus que no descanso do nosso corpo físico, durante o sono, a gente possa ser conduzido para lugares maravilhosos, lugares de uma sala de reunião, que possamos adquirir mais conhecimento. Que Jesus nos conduza sempre nesse caminho maravilhoso. Que essa reunião possa nos trazer bom proveito. Fica conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Que assim irmão. seja. Assim seja. Que paz por Jesus. Até todo sexta, né? Até sexta. Maravilha, obrigado. mundo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a todos nós. Boa Boa noite. Boa noite.